Olá, queridas irmãs. Me foi pedido para que eu fizesse um vídeo com algumas ideias. Meu nome é Jason Souza Júnior. Eu tenho clínica aqui nos Estados Unidos. Eu sou um especialista muscular. Eu tenho a patente dessa técnica aqui nos Estados Unidos. E eu gostaria de hoje dar 3 sugestões para que a gente possa melhorar o funcionamento do corpo, que ajudam muito, são simples e ajudam muito no funcionamento do corpo. A primeira delas, quando acordamos, devemos espreguiçar. Como uma criança, como um bebê, como um gato quando levanta, um cachorro. Infelizmente, pegamos o hábito de assim que o alarme toca, pulamos da cama e tentamos nos mexer. Quando nós acordamos, o cérebro acorda, não o corpo. Então, o ato de se espreguiçar, isso faz com que o corpo acorde, com que todo o sistema se prepare para o funcionamento. É uma coisa simples, é um espreguiçar de 5 a 10 segundos, mas faz uma diferença muito grande no corpo. A segunda sugestão que eu gostaria de dar é quando andamos. Eu sei que muitas coisas que nos dizem como seria bom para o corpo, eu discordo. Uma delas é a forma de andar. Devemos andar totalmente relaxado, solto e de preferência com os pés na posição como pato, com os dedos um pouquinho para fora, quase formando um V. Os dedos foram feitos para ajudar no nosso equilíbrio, no nosso balanço. Quando colocamos os pés retos para frente, os dedos não podem ajudar nesse balanço. Acabamos usando a lateral da bacia e os músculos ali não foram feitos para esse objetivo. Então, com o tempo, a bacia vai ficando cada vez mais rígida, cada vez mais dura. Quando a gente anda com os dedos um pouco para fora, o quanto para fora depende de cada um. Nós não temos 2 pessoas com o mesmo DNA. Então, cada um tem que achar o seu equilíbrio. Mas com os dedos para fora, dos dedos do pé, o pé com os dedos pode ajudar no balanço, eliminando a tensão na bacia, para que possamos ter um molejo na bacia enquanto andamos, como todo animal mamífero tem. Se vocês olharem, por exemplo, um gato e cachorro por trás, o ombro e o quadril se mexem em movimentos separados. As crianças se movem do mesmo jeito, mas quando viramos adolescentes, normalmente aprendemos a manter o corpo rígido, o que não é natural para nós. Por isso alguém que viveu há muitos anos atrás, 2020 e poucos anos atrás, dizia: sejam como as crianças. Não só emocionalmente, espiritualmente, mas fisicamente também. As crianças deitam no chão, na cadeira, no sofá, levantam e estão bem. Nós vivemos tão duro, tão tensos, que não conseguimos mais mexer com o corpo. Isso chega na terceira situação. Devemos mexer mais frequente. Temos o hábito de ficar muito tempo parado. Uma coisa que eu dou um exemplo, eu tenho aqui uma miniatura de uma máquina de escrever. Se vocês lembram, a turma mais antiga, a turma mais nova vai achar máquina de escrever só em museu. Infelizmente eu trabalhei muito em máquina de escrever. Mas as máquinas de escrever, elas não davam dor no corpo. E, no entanto, os computadores provocam dor no corpo. Mas como? O teclado é o mesmo. E o teclado do computador é muito mais suave que o teclado de uma máquina de escrever. Então, por que a máquina de escrever não provocava dor no corpo e o computador provoca? Porque a máquina de escrever, a cada 5, 10 minutos, te forçava a trocar o papel. E você precisava pegar um outro papel, colocar na máquina, ajustar a máquina. A cada linha você precisava mexer no carro da máquina. Ou então fazer correções e voltar para trás. Então a máquina de escrever forçava você a se mexer. Ao caso que o computador, o único movimento que você faz é do teclado para o mouse, do mouse para o teclado. E só uma mão, a outra não mexe. Ao mesmo tempo, muitas vezes digitamos e quando vamos ler, seguramos o braço no ar. Para quê? Nesse momento que vamos ler o que escrevemos, seria bom soltar os braços, para que eles possam relaxar enquanto a gente lê. Ou mesmo quando estamos usando o mouse, normalmente seguramos o mouse e ficamos com a mão parada no ar. Por isso que aquele mouse que é vertical, ele normalmente é mais confortável. Porque quando a gente para, o braço já está naturalmente apoiado na mesa.
Então, se tivermos o hábito de mexermos no mouse e soltarmos o braço, até que precisemos usar o mouse de novo, isso vai fazer muito benefício. Se criarmos o hábito de nos mexermos a cada 20, 30 minutos, o nosso corpo vai permanecer em bom estado por muito tempo. Cada vez que sentamos numa posição, o nosso corpo bloqueia alguns vasos e libera outros. Quando a gente muda de posição, a gente libera os vasos que estavam presos para que a circulação volte e prende outros que estavam livres. Por isso precisamos nos mexer. Um exemplo disso, eu citei as crianças. Alguém consegue fazer uma criança ficar quieta mais do que 10, 15 minutos? Ela se mexe. Um bebezinho, você põe um bebezinho no colo, ele fica quieto por 10, 15 minutos. E depois começa a se mexer, a resmungar. Você muda de lado, ele fica quieto de novo. O que estava incomodando? Será que esse lado ficou ruim? Não, o bebezinho só precisava mexer. Ele ainda não pensa. Então ele reage por instinto, ele reage pelo que o corpo sente. A gente cresce, começa a se preocupar com tantas coisas e esquece de ouvir o corpo. Na minha opinião, o corpo te dá um primeiro sinal, como um pedido para se mexer, para se movimentar. A gente não se mexe, o corpo dá o segundo aviso, a dor. Quase como o corpo querendo dizer, está me ouvindo agora? Mexa. Então, se a gente criar o hábito de a cada 20, 30 minutos mudar de posição por 10 segundos, então se eu estou sentado, eu levanto e olho para um lado, olho para o outro e sento de novo. Se eu estou em pé, eu sento e solto meu corpo por 10 segundos e volto a levantar. Se por um acaso eu estou numa reunião ou em pé trabalhando e não posso sentar, eu devia apoiar meu corpo numa mesa ou numa parede por alguns segundos. Isso relaxa a musculatura. Vocês podem observar que quando vocês sentam, por exemplo, para ler e ficam muito tempo concentrados na leitura, as pernas amortecem. Por quê? Porque não tem circulação, você bloqueia a circulação. Então eu acho que essas 3 dicas ajudam muito a manter o corpo em boa forma. Espreguiçar de manhã quando você acorda, como o primeiro movimento. Não o exercício, só o espreguiçar. Depois que você se mexe, o corpo circula, aí você pode fazer o seu exercício matinal. Segundo, andar como um pato, com os dedos um pouco para fora. Lembrem, o pato talvez seja mais inteligente, porque se você corre atrás de um pato, ele corre para a lagoa, mas ele não tropeça. Agora, se você correr atrás de um adulto, provavelmente ele vai tropeçar porque corre com o pé reto. E a terceira, se movimente. Mude sua posição a cada 20, 30 minutos. Essas 3 dicas fazem com que meus pacientes mudem demais a vida deles. É lógico que eu tenho que arrumar os problemas que eles adquiriram por ou acidentes ou hábitos errados. Mas simplesmente modificando esses hábitos, eles têm um grande ganho de qualidade de vida. Espero que isso tenha ajudado e sinto saudades do nosso povo. Um abraço.